Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. O tema do nosso devocional é a família da fé. Jesus nos deixou uma ordem: ir e pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e ajudar os necessitados, órfãos e viúvas. A Bíblia também nos ensina que a mão estendida para ajudar quem está fora do corpo da igreja é a mesma que deve cuidar do próprio corpo. Vemos isto em Gálatas 6:10, que nos diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A família da fé é constituída pelos nossos irmãos em Cristo, sejam aqueles que encontramos em um lugar escolhido para nossos cultos como igreja ou não. Devemos fazer o bem aos que precisam ser evangelizados e aos que já conhecem as boas novas. Precisamos nos fortalecer na fé, como vemos em Judas 1, versículos 20 ao 21, que nos falam: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Quando procurado por sua mãe e irmãos, Jesus nos deu uma pista sobre a família da fé. Vejamos o que nos diz Mateus 12, versículos 46 ao 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A palavra ainda nos fala, em Gálatas 6, versículo 2, levem os fardos uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Nesse mesmo capítulo, também fica claro que colheremos os frutos por fazer o bem. No versículo 9, há explicação sobre as condições para a colheita. Vejamos o que ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. A família da fé, assim como a família de sangue, possui os membros que são mais fortes do que outros. Como o irmão mais velho normalmente ensina, ajuda e protege, o irmão que é mais amadurecido na fé tem um dever a ser cumprido, que está em Romanos 15, versículos 1 e 2, que dizem: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. A igreja está sujeita a ter suas diferenças entre seus membros, apesar de ser agradável a Deus que estejamos em unidade de pensamento. Paulo nos ensina em Efésios 4, do 1 ao 6, afirmando: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O esforço citado por Paulo para mantermos a paz entre irmãos deixa claro que uma atitude deve ser tomada para preservar esta paz. Jesus nos diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então, não basta apenas evitarmos criar contendas na igreja. Precisamos ter um posicionamento ativo para ajudar a cessar as confusões entre irmãos, na medida que nos cabe. Aqui vale uma reflexão. Tenho me omitido sobre uma situação que Deus me chamou para apaziguar? Indo mais além, tenho deixado de fazer o bem ao meu irmão em Cristo? Em uma das cartas aos Tessalonicenses, Paulo dá instruções sobre como tratar os irmãos na fé. Vejamos o que diz 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 ao 15. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados,
auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Para finalizar, é preciso refletir. Como podemos também esperar que a nossa família em Cristo cresça se ao recebermos alguém novo, não cuidamos dele ou não preparamos a casa para recebê-lo? Oremos assim então. Senhor Deus Pai, que estejamos sensíveis às necessidades de nossos irmãos na fé, que possamos olhar para os necessitados que estão conosco, Pai, que eles não sejam abandonados por nós. Meu Pai, que possamos consertar o que precisa ser consertado, organizar o que precisa ser organizado na casa, para recebermos mais pessoas na família da fé. Que sejamos fortalecidos por Ti, Senhor, e por nossos irmãos, e que sejamos capazes de fortalecer os que estão fracos. Meu Senhor e meu Deus, que tenhamos mais conhecimento bíblico para poder aplicar o que o Senhor nos pede. Em nome de Jesus. É assim que oramos. Amém.